tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui nesta tarde de segunda-feira, em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Estamos iniciando aqui mais uma aula de introdução ao direito empresarial. Câmbio. Minha gente, estou diretamente do estúdio 5, eu, o Isnaba, como diretor de imagens, a Rosário como profa assistente. Nós vamos juntos agora das 16 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos, tá bom? Deste dia 12 de setembro do ano de 2021. Minha gente, esse 12 de setembro é dia do candango. O candango, ele é o nordestino que saiu há muito tempo. Pode me botar tudo aqui na tela, Isnaba? O candango é aquele nordestino que foi para trabalhar na construção de Brasília. Na época, o governo era de Juscelino Kubitschek. Kubitschek tinha como um plano tentar promover aí o desenvolvimento das diversas regiões do Brasil ao mesmo tempo. Como uma das opções, ele fez o deslocamento do poder central, né? do poder central, que eu digo, a sede, né? Do governo federal, dos governos do Congresso, do Senado, do Poder Judiciário, tirando do Rio de Janeiro e indo para um novo local, uma cidade construída lá no Centro-Oeste, o Distrito Federal, que seria a construção de Brasília. Então, aí nós temos ali o fluxo, a ideia do Juscelino era deslocar o fluxo de pessoas e de negócios no Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, ok? Há quem diga que a economia do Rio de Janeiro ainda hoje sofre, porque quer queira, quer não, há uma perda aí considerável, volume de recursos, empregos, renda girando dentro da cidade. Você tem uma dinâmica econômica impressa pelo poder público, pela sede, pelo local sede do poder público. Quando sai do Rio e vai para Brasília, há historiadores e pensadores que ainda classificam como um rio que perdeu bastante prestígio econômico e político nesse sentido. Os candangos construíram Brasília, trabalharam lá na construção de Brasília. Hoje, 12 de setembro, é o dia do candango. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Hoje também é dia do urologista, um médico que cuida da saúde masculina, e são médicos muito menos procurados do que as médicas que cuidam da saúde feminina, Cabe aí aos homens mais conscientização e mais cuidados com a sua saúde, não é? Beleza, minha gente? Boa tarde. Câmbio. Sejam bem-vindos, minha gente. Estou vendo aqui pelo chat do IPTV, conectados conosco, Dom Expedito Lopes, Esperantina, Novo Oriente, Paulistana, Picos e Sigefredo Pacheco. Fiquem à vontade, minha gente, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat, com dúvidas, exemplos, observações, tanto pelo IPTV como pelo chat do YouTube. Tá bom? Beleza? Isnaba, pode botar o slide todo aí na tela. Deixe-me calibrar minha canetinha mágica para a gente começar a trabalhar na nossa tarde de hoje. Revisão das principais temáticas discutidas ao longo de toda a nossa disciplina. Beleza? Já que estamos encerrando as nossas aulas deste módulo, para que no próxima semana a gente comece com as aulas do próximo módulo. No nosso roteiro de aula, nós vamos fazer uma revisão das principais temáticas discutidas ao longo da disciplina. A ideia é consolidar a aprendizagem, e vamos fazer isso através de revisão, teoria e aplicações práticas. Vamos adiante. Quero começar com vocês, nesta nossa disciplina de Direito Empresarial, falar sobre o sistema jurídico.
Esse sistema jurídico ou legal, né, é o conjunto de normas jurídicas interdependentes, né, reunidas segundo um princípio unificador. A finalidade deste sistema jurídico aqui é garantir, disciplinar a convivência em sociedade. Parte do princípio de que nós precisamos de regras, de sistemas de regras que orientem a nossa convivência. Elas devem sempre mirar essa convivência social. Percebam, nós não temos necessariamente um viés individualista, mas de convivência social nas mais diferentes arenas. Penal, empresarial, previdenciária, trabalhista, empresarial, sacam? Ambiental. Todas essas são arenas aí de convivência humana e que a legislação ela serve para nos disciplinar. É como uma bússola que nos aponta para as melhores práticas, né? E aqui no nosso caso, a gente trata de direito empresarial. Então, é a legislação que trata das melhores práticas, não é, na relação entre a empresa e como esta empresa se insere dentro da sociedade. Essa legislação empresarial que está em interface. Ela tem pontos de contato com várias outras áreas do direito. O direito empresarial, ele toca no direito previdenciário, no tributário, no ambiental, no trabalhista. A gente teve a oportunidade de discutir todos esses pontos aqui ao longo das nossas aulas. Mas esse é um ponto inicial que a gente pode destacar. Por isso que uma decisão judicial proferida por um juiz, né, sempre no devido processo jurídico, você tem 3 elementos. Nós temos aqui só um minuto. Nós temos aqui o advogado. A gente tem o promotor. O advogado faz a defesa, o promotor faz a acusação, né? E ambos, né, você vai ter que precisam se reportar a um juiz, quem vai definir de fato, né, qual vai ser a decisão judicial, né, que deve ser seguida, que deve ser respeitada. E naturalmente, né, naturalmente você vai ver que as decisões elas com certeza favorecem uma parte, elas vão desfavorecer a outra. E é normal que isso aconteça, mas decisões judiciais devem ser obedecidas, partindo do princípio dessa convivência social. Se todo mundo começar a puxar a sua interação na sociedade, mas se eu balizar ela apenas pelo meu interesse individual, eu vou ter problemas, porque em certos momentos o meu interesse individual vai chocar com o interesse do ISNABA, né? Que vai chocar com o interesse da IUNA. E aí a gente vai começar a ter conflitos regulados de forma instintiva, não de forma racional, não de forma legal. E isso vai causar enormes problemas para a sociedade, ok? O tecido social ele precisa estar muito bem costurado para que ele esteja íntegro, para que ele possa permitir essa nossa convivência social. Tá bom? Então, esse é um papel do sistema jurídico, isso é um ponto de partida para a gente começar a tratar nessa nossa revisão. Vejam só, olhem aqui eu trouxe alguns prints de notícias para a gente ver como isso se reflete na gestão das empresas ou no ambiente empresarial.
Nesse primeiro link aqui, nesse primeiro chat, ou chat print do jornal Correio Brasiliense, tem aqui: hotéis da capital sentem os efeitos da crise desencadeada pela pandemia. Apesar dos setores no comércio, como o comércio, bares e restaurantes, terem tido melhora com a retomada das atividades, a hotelaria no Distrito Federal continua com baixos índices de ocupação. E o que preocupa os empresários do ramo, né? Essa notícia, vejam, ela é do final de 2000, do ano de 2020 ainda, ok? De novembro de 2020. E já estava havendo a flexibilização dos decretos de distanciamento social e fechamento parcial dos mercados. Imaginava-se que a pandemia estava se enfraquecendo já no final do ano de 2020. Mas o que é que aconteceu logo de fato? Teve em 2020 as eleições para prefeituras, foram em outubro. Já houve uma flexibilização desses decretos municipais, porque qual é o contexto disso? Nós temos uma pandemia altamente transmissível e levando um volume de pessoas para os atendimentos nas unidades de saúde muito maior do que as unidades de saúde eram capazes de atender. Então, nesse sentido, você vai ter aí medidas flexibilizadas a partir de setembro, que tinham campanhas eleitorais, teve eleições em outubro. Essa notícia é de novembro de 2020. Percebam, né, os setores de comércio e bares tiveram atividades retomadas, a hotelaria ainda com baixos índices de ocupação. Veio dezembro, as festas de dezembro, vieram aí janeiro, fevereiro, e depois desse contexto todo aqui, dito pelo Jornal Brasiliense, a gente ainda teve como o pior mês da pandemia, ele de fato foi ocorrer em março de 2021. Em março de 2021 foi ainda o pior mês, o mês em que mais pessoas morreram num acumulado disso. Um acumulado de pessoas interagindo nas ruas, nas eleições, nas festas de final de ano, né, e começo de ano, fevereiro, né? Não tinha necessariamente carnaval aberto, mas houveram muitas festas individuais. Olha os interesses individuais aí. Muitos interesses individuais levaram a essa flexibilização do mercado no final do ano de 2020. E desencadeou em março de 2021, no pior mês da pandemia. Ou seja, de mais gente morrendo por conta da pandemia. Nós chegamos aí a mais de 4.000 pessoas morrendo por dia. Sacam a gravidade da coisa, né? Percebam que se deixados livres, né, de repente, e a gente estava, não tínhamos nem vacina ainda quando isso estava acontecendo. Sacam? Então, são tomadas de decisões que têm um custo muito alto para ser colocado. Então, a importância da legislação, ela está aí. Um detalhe, a legislação ainda tem um outro detalhe, meus caros futuros técnicos em administração. Elas estavam interferindo na gestão das empresas. Sacam? As empresas estavam perdendo faturamento, porque estavam parcialmente fechados, né? E ainda sentiam custos, né, operacionais, que mesmo fechado você precisa incorrer. A ajuda governamental com linhas de crédito não necessariamente conseguiram atender a todas as pessoas que precisavam. Não houve essa possibilidade, né? Nem todo mundo conseguiu. Então, vejam os pontos. Trabalhar na área de administração
de gestão de negócios, ela envolve isso. Tem coisas que estão sob o controle da empresa, tem coisas que estão completamente fora e ainda assim afetam os negócios. Ok, minha gente? Então, é nesse meio de dilemas econômicos, dilemas de saúde público e dilemas jurídicos que, de repente, vocês poderiam estar trabalhando se já estivessem formados em curso técnico de administração. Vocês poderiam estar trabalhando nas empresas já no meio desse cenário, nessa confusão entre saúde, economia e questões jurídicas. Sacam? Então, esse é um ponto que eu queria destacar para vocês. Aqui no blog do IBRE, o IBRE é vinculado à Fundação Getúlio Vargas e ele estuda e levanta dados sobre o comportamento da economia brasileira. Nós temos aqui a taxa de investimento no Brasil, foi a menor nos últimos 50 anos. Essa notícia ela é de antes da pandemia. Antes da pandemia. É de 1º de julho de 2019. Já amplamente divulgado, a recessão que o país passou foi muito forte, possivelmente a pior da década de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Nos últimos 4 anos, o PIB brasileiro recuou em média 1,2% ao ano. Em termos reais, isso é algo sem precedentes na história. Então, vejam, aí é uma notícia que afeta as empresas. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, olha aí. Povo de Esperantina, boa tarde. Câmbio. Povo de Santana do Piauí, boa tarde, boa tarde. Então, vejam, aqui é uma crise, uma recessão que atinge a macroeconomia e atinge as empresas, óbvio, de formas diferentes. As empresas de fármaco, elas só expandiram seus negócios. Quem já operava com tecnologia e ensino remoto, não é, só expandiu. Mas se a gente for falar sobre a área de saúde, bem, a capacidade de atendimento menor do que a procura. Mas se formos falar do setor hoteleiro, de bares e restaurantes, de eventos, esses setores foram para a lona, não é? E tiveram um desempenho muito ruim. E ainda assim a empresa, vamos imaginar, vocês, futuros técnicos em administração, tendo que estar na frente de uma empresa e tendo que lidar com tais questões. Sacam? Esses exercícios são muito importantes. Eu estou trazendo essas notícias aqui para mostrar para vocês os dilemas que uma gestão tem. Não é só decisão financeira, não é só decisões de marketing, não são só decisões de ordem logística ou comercial, também são questões jurídicas. E é por isso a importância da disciplina de introdução ao direito empresarial para vocês, meus caros futuros técnicos em administração. Beleza? Então, trouxe esses prints para vocês poderem observar isso. Minha gente, nessa nossa jornada na busca dos conhecimentos mais importantes dentro da legislação empresarial, foi o que a gente fez ao longo deste módulo. A partir dos quais a gente pode desenvolver as atividades profissionais ou empresariais ajustadas às normas jurídicas brasileiras. E aí eu puxei uma setinha aqui, destacando o compliance. O compliance, que significa conformidade com a legislação. Então, uma empresa, para operar na legalidade, precisa estar em conformidade com a legislação trabalhista, previdenciária, de repente, dependendo da atividade em que atue, ambiental, né, tributária. Então, tem todos esses elementos aí. Então, compliance é isso. Atividades empresariais precisam estar ajustadas às normas jurídicas, por isso que é tão importante esse tipo de conteúdo para vocês. Tá bom, meus caros e caras futuras técnicas em administração? Povo de Dom Expedito Lopes, de Esperantina, de Novo Oriente, Paulistana, Picos e Sigefredo Pacheco. Até coloquei aqui o íconezinho da balancinha, que é um símbolo vinculado ao direito. Vamos adiante.
Minha gente, os elementos que a gente que vamos tratar aqui nessa aula, eles servem para subsidiar a atuação profissional, mas considerando, sobretudo, a gama de assuntos que são indispensáveis. Assuntos, deixa eu destacar aqui em marca-texto amarelo, uma gama, um conjunto de assuntos, só um minuto, de assuntos indispensáveis aos mais variados setores da atuação empresarial. A atividade econômica ela se divide em várias atividades: agropecuária, industrial, prestação de serviços. Nós temos o terceiro setor aí, que é sem fins lucrativos, e todos estes eles precisam estar ligados às questões jurídicas. Ok, minha gente? Tudo bem? Aí botei o molequinho aqui, botei até uma imagem 3D, não é? Essa imagem, na verdade, é porque ela remonta a... Você tem um sistema, um arcabouço jurídico, que são diversas áreas, mas todas integradas. E todas devem estar dentro do radar de qualquer empresa. Tá bom? Beleza? Isso, óbvio, depende muito do amadurecimento da gestão. Vamos adiante. Por objetos do conhecimento, percebam, a gente teve a oportunidade de discutir aqui na sala de aula, no estúdio, sobre direito e legislação empresarial. Né? Nesse sentido, a gente viu as bases jurídicas necessárias, né, e que regem a legislação empresarial brasileira. Né? Vocês não precisam... vejam, é importante destacar isso. Como futuros técnicos em administração, não é que esse tipo de assunto seja o principal para um futuro técnico em administração. Não é. Vocês tratam de gestão, advogados tratam de questões jurídicas, mas é muito importante que sejam questões que estejam dentro do radar da administração. É a parte da delegação, né? Você delega a área jurídica para os advogados, mas é preciso, mas esse é um ponto de contato, né, do gestor com o meio jurídico, com o arcabouço jurídico, com os advogados. Então é fundamental haver essa conexão. Ela não pode ficar de fora, do olhar do gestor. Essa questão de legislação empresarial a qual a empresa deve se submeter. E aqui o direito empresarial ele tem várias interfaces, ele tem vários pontos de contato com outras áreas do direito. Por exemplo, com a legislação trabalhista, já que uma PJ, uma pessoa jurídica, ela, para funcionar, precisa de construir. É quem demanda, né? As empresas demandam por capacidade de trabalho das pessoas e as pessoas ofertam suas capacidades de trabalho. Temos aí uma relação entre empresa e empregador. Ok? Aliás, empregador e empregado. A partir daí é preciso que se observem todos os detalhes da legislação trabalhista para que a gente possa conseguir aí que a empresa minimamente possa estar atendendo os interesses de seus funcionários. Neste caso, com recompensas financeiras. Para empresas até mais avançadas, a gente tem, para além disso, uma gestão de pessoas voltadas também para recompensas não financeiras. É muito interessante. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. É muito curioso. Tem questões que são muito massas de a gente fazer um resgate, uma volta. A legislação trabalhista, né, no Brasil, ela foi criada a partir de 1930 no governo de Getúlio Vargas e serviu como uma forma de tentar modernizar as relações de trabalho no Brasil, que estavam muito soltas. Quando você não tem uma legislação, quando você não tem normas apontando como uma bússola para o bom funcionamento,
nós tínhamos mulheres grávidas trabalhando numa jornada de trabalho que estava incompatível com a gravidez, não é, que a mulher tinha. Você tinha muitas crianças no trabalho infantil, e trabalho infantil que, por vezes, atrapalhava o desenvolvimento intelectual estudantil das crianças. Trabalhadores completamente descobertos, né, de legislação trabalhista, de direitos trabalhistas. Então, vem Getúlio Vargas e moderniza todas essas relações. Numa jogada política muito interessante, porque quando ele faz isso, ele se antecipa. Oi, 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 câmbio. Minha gente, me diga uma coisa, me tirem uma dúvida. Tava sem áudio mesmo, no geral. Minha pergunta já está com muito tempo sem áudio ou não? Vocês detectaram agora, nesse exato instante, às 16 horas e 49 minutos, ó, Sigefredo Pacheco, às 16 horas e 48 minutos, já falou aqui, opa, estávamos com problema de áudio. Voltou. Tá dizendo aqui Esperantina. Essa falta do áudio foi curtinha? Por favor, me digam aí pelo chat, para saber se eu volto, quanto é que eu volto de explicação. Sacam? Câmbio está com muito tempo, ó. Sigefredo foi curta, né? Sigefredo Pacheco disse às 16 horas e 48 minutos que estava com problema no áudio, né? Foi um botãozinho que eu apertei aqui sem querer aqui no microfone. Beleza? Bem, voltando, né? Voltando aqui para dizer para vocês, a gente quando está falando aqui dos direitos trabalhistas aqui, né, que são as bases que vão definir aí o contrato de trabalho entre empregado e empregador,
Foram uns 4 minutinhos, está falando Felipe. Eita, foi muito então. Vocês acham pouco? Foi muito. É. Eu estava dizendo aqui, minha gente, Felipe Câmbio Câmbio, Paulistana e Esperantina. Vejam, quando a gente está falando aqui de legislação trabalhista, eu estava discutindo aqui que ela foi criada no governo Juscelino Kubitschek. Aliás, aí já estou trocando as bolas, não é no Juscelino, foi no Getúlio Vargas, a consolidação das leis trabalhistas. Naquele período, nós tínhamos, eu estou voltando a explicação, tá bom? Pelo período que a gente ficou sem áudio. Então, vejam, no Brasil, quando não tinha legislação trabalhista, minha gente, nós tínhamos grávidas trabalhando numa jornada de trabalho muito intensa para uma mulher que estava gestante. Sem legislação trabalhista, a gente tinha crianças trabalhando numa jornada de trabalho que as impedia de estar na escola e de estar se desenvolvendo intelectualmente. Sem legislação trabalhista, a gente tinha os trabalhadores completamente descobertos de proteções e garantias, não é? A dignidade, inclusive, nas relações de trabalho. Antes dos sindicatos se organizarem para reivindicarem direitos trabalhistas, vem o governo federal, no presidente Getúlio Vargas, e Getúlio faz um pacote de legislação tributária garantindo direitos trabalhistas às pessoas, regulando essas relações entre empregador e empregado, que eram muito exploratórias do ponto de vista dos empregadores. Né? Então vejam, uma interface aí entre o direito empresarial e o direito trabalhista, entendem? Sacam? E aí o exemplo que eu estava dando, que é muito curioso, Felipe, né? Povo de Paulistana, Esperantina, Sigefredo Pacheco, que nos acompanham aqui nesta transmissão. Eu estava dizendo que quando foi criado o 13º, inclusive, você vai ter aqui várias notícias da mídia alardeando que a economia brasileira estava em risco, de que ela poderia quebrar, as empresas poderiam quebrar caso elas fossem obrigadas a pagar 13º salários para os funcionários. O que a gente vê daquele período para cá, isso eu estou falando de bem antigo, eu estou falando de bem antes de 1960, vou depois pesquisar a data, eu tenho até no meu Instagram, porque não tem como olhar agora, mas o que ficou comprovado pelos fatos? É de que as empresas não quebraram, a economia brasileira não se tornou socialista ou comunista. Pelo contrário, as empresas hoje, muitos segmentos da atividade econômica, comemoram o período de pagamento dos 13º. Por quê? Mais injeção de renda na economia, a gente tem aí mais compras, mais vendas, mais encomendas de matérias-primas, gente que estava desempregada passa a estar empregada e trabalhando. Percebam como o 13º hoje ele é uma medida extremamente dinamizadora do mercado de consumo no Brasil. Ok, minha gente? Então, vejam pontos muito importantes para a gente destacar. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso aqui na disciplina. Isnaba, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vamos adiante. Então, a legislação trabalhista aqui são bases que definem um contrato de trabalho. Tipo de remuneração, descanso por parte dos empregados, ela vai regulamentar uma série de questões. Hoje em dia, tenta-se dizer que as reformas trabalhistas precisam reduzir direitos de trabalhadores para aumentar o caixa da empresa disponível para que ela possa, com um trabalhador a um custo mais baixo, possa contratar mais gente. Essa é a alegação do lado das empresas sobre a legislação trabalhista.
A gente teve também como objetos de conhecimento na disciplina o direito e a legislação tributária. O direito e a legislação tributária, ok? São noções de legislação tributária, fontes, né, da legislação tributária, algumas categorias. A gente teve a oportunidade de discutir isso aqui com uma certa profundidade. Sobre a legislação do consumidor também, a gente viu vários elementos relacionados ao direito do consumidor, né? A sua relação desvantajosa, porque nós temos uma desvantagem grande em relação a quem vende e quem compra, né? No mercado. De qualquer forma, minha gente, meus caros futuros técnicos em administração, percebam, uma empresa ela tem a sua legislação empresarial para seguir e ela precisa ter, né, esse olhar do ponto de vista dos direitos trabalhistas, do ponto de vista da legislação tributária. Em todas essas dimensões, a empresa precisa estar em compliance, ela precisa estar em conformidade. Qualquer desvio de conduta em cada área dessa pode gerar uma dor de cabeça muito grande do ponto de vista jurídico para uma empresa enquanto unidade técnica de produção. E que vocês poderão estar interagindo daqui a alguns anos como futuros técnicos em administração. Ok? Um outro ponto que a gente teve a oportunidade foi o da própria legislação ambiental, né? Várias empresas elas têm que se submeter, né, muito fortemente a uma legislação ambiental para não serem penalizadas nesse sentido. Então, a gente viu noções do direito ambiental e sobre a responsabilidade social também. Eu coloquei como ícone aqui, inclusive, o martelinho aqui, o malhetezinho, onde o juiz bate para dar um golpe para definir a sua decisão judicial. No direito empresarial, vamos adiante. Aqui, o direito empresarial, vamos aqui aprofundar cada uma dessas áreas como revisão de conteúdo. O objeto de estudo do direito empresarial é regular as relações entre empresários e dispor sobre as regras das sociedades empresárias. E vamos fazer aqui uma interdisciplinaridade. A gente viu também aqui que não basta uma empresa ela ser apenas economicamente viável. Não basta isso. A empresa ela também precisa ser socialmente justa e ela precisa ser ambientalmente correta, ok? A empresa precisa ter essas dimensões. Por isso que o direito empresarial toca em vários outros tipos de direitos. Ele tem uma interface com outras áreas do direito, regulando essas relações. A ideia é que, vamos lá, a gente tem aí ações ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas. Lá o que vocês viram no projeto de aprendizagem interdisciplinar, que é a tríade da sustentabilidade. O conceito de direito empresarial, de acordo com o Cesare Vivante, né, é que ele é disciplinador da circulação dos bens entre aqueles que produzem e aqueles que consomem. Deixa eu destacar aqui em marca-texto amarelo. O direito empresarial como disciplinador da circulação de bens entre quem produz
e entre quem os consomem. Ok? Essa é uma síntese do objeto de estudo do direito empresarial. Por isso que isso precisa estar na rota, precisa estar na rota de análises de um administrador, de um gestor de negócios, ok? Qualquer desvio de conduta da empresa nesse sentido pode gerar graves problemas organizacionais. Vamos adiante. Eu tenho aqui ainda a função do direito empresarial é proporcionar tranquilidade e segurança, né, para todos aqueles que empreendem, como para aqueles que desejam figurar como investidores. É muito interessante isso, porque aqui está falando de um ambiente, de negócios saudável. Deixa eu dar aqui como exemplo várias atividades econômicas. Elas se agrupam no estado do Piauí na agropecuária. E qual é essa tranquilidade e segurança, por exemplo, é de um grande produtor de grãos ter a certeza de que ele está investindo numa propriedade que ela consiga, na qual a propriedade está garantida, em que eu não venha a sofrer problemas ou instabilidade de alguém querer me acionar juridicamente reivindicando o direito de posse da terra, né? Por isso que no campo é importante que haja uma reestruturação fundiária, é que as regras fiquem muito claras de que os produtores estão em suas propriedades e que aquilo ali, o seu direito à propriedade está garantido e que ele pode investir, fazer investimentos que é uma questão de risco, ele pode investir e arriscar, né, que como garantia, pelo menos, ele tem a propriedade da terra. Sacam? Aí você vai ter o investidor com essa garantia, ele tem mais autonomia para fazer investimentos, para contratar pessoas, comprar insumos, né? E uma atividade empresarial, ela necessariamente envolve riscos, sacam? Ela envolve os riscos aí, probabilidade de o negócio, de o empreendimento dar certo ou de dar errado. Volta aqui a imagem para mim, Isnamba. Pode botar, inclusive, pode me botar todo aqui na tela. Vejam, na economia nós temos alguns fatores que são chaves dentro do processo produtivo. É preciso que exista capital para investir, é preciso que haja capacidade de trabalho das pessoas que serão contratadas, preciso que se tenham os recursos da natureza disponíveis para o processo produtivo, eu falo de insumos, de matérias-primas, é preciso que exista também capacidade empresarial. E é disso que estamos falando do direito enquanto sistemas de normas que orientam esta capacidade empresarial, o empreendedor ou o empresário que vai tomar decisões, que vai correr riscos, né, objetivando maximizar seus lucros, né, para que ele possa reinvestir na atividade e assim estar produzindo produtos ou serviços que sejam importantes para a sociedade. Mas para isso que está dito é que o sistema jurídico ele precisa garantir as condições, né, adequadas para o investidor poder ter a possibilidade de investir, sabendo que existem riscos, mas que existe um ambiente estável de regras que serão cumpridas, contratos que serão cumpridos. Isso é importante, porque isso dá uma certa previsibilidade à atividade empresarial, né? Do ponto de vista de tomadas de decisões, do ponto de vista de ganhos, né, de resultados obtidos com o investimento. Essa coisa ela é fundamental, tá? Por isso é importante que qualquer tipo de empreendimento empresarial ele precise contar com o suporte técnico de um advogado,
para que tudo que a empresa venha fazer esteja em observância à legislação. Nesse sentido, penso eu, não seria o caso de apenas contratar consultoria advocatícia. A gente viu aqui em estúdio a diferença entre consultoria e assessoria. A consultoria é pontual, né? A assessoria ela é contínua, ela é de todo dia, ela faz parte do dia a dia da empresa. Então, nesse contexto, uma assessoria ela é muito adequada nesse sentido, um acompanhamento sistemático ali das operações da empresa. A contratação de uma consultoria viria, por exemplo, de uma área do direito que esteja completamente fora da especialidade do escritório de advocacia que me presta assessoria. Aí, para uma questão mais específica e pontual, aí a empresa recorreria a uma consultoria externa. Mas essa participação de um advogado, né, acompanhando a operação da empresa, verificando se ela está em conformidade com as vários tipos de legislações, e isso é fundamental, isso é muito importante. Ok, minha gente? Isnaba, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Então, vejam, aqui é por isso que a gente fala de tranquilidade e de segurança para aqueles que querem empreender e correr riscos com pelo menos o mínimo de garantias necessárias. Bem também como para todos aqueles que trabalharão no nível da gestão empresarial, auxiliando, assessorando na tomada de decisões. Aqui entra diretamente relacionado aos futuros técnicos em administração, né? Ora, se o direito proporciona tranquilidade e segurança para os negócios, a ideia é de que também para quem trabalha na gestão operacional, auxiliando, assessorando nessas tomadas de decisões aqui, ok? Nas mais variadas áreas. Vamos adiante. Onde podemos encontrar as normas do direito empresarial que mais nos interessam? Óbvio, isso aqui vai variar de acordo com o modelo de negócios no qual vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em administração. Uma coisa é você ter uma fazenda e produzir grãos e você tem uma interface mais direta com o direito empresarial. Não necessariamente uma transportadora tenha a mesma pegada, né, em relação ao direito ambiental, mas ela precisa observar outras questões relacionadas à legislação. Sacam? Isso vai variar bastante. Uma outra questão é o que é que um empresário individual ou uma sociedade empresária, quais são os tipos societários previstos na legislação brasileira. Todos esses pontos a gente chegou a tocar, né, ao longo da nossa disciplina aqui nesses tópicos. Vejam só, a gente viu essas questões, as fontes primordiais do direito empresarial, como é que empresarialmente, ou dentro do direito empresarial, como seria considerado o empresário, o individual, o EIRELI, ou sociedades empresárias. Também questões relacionadas aos títulos de crédito, princípios cambiais, classificações de tipos de crédito, letras de câmbios, notas promissórias, duplicatas, cheque. Tudo isso aqui faz parte do dia a dia das empresas, não é? E precisam estar. Não é? Tem uma observação jurídica aí, que serão profissionais da área jurídica que precisam dar atenção, mas precisam estar também no radar dos administradores. Também tem a questão das falências, né, e recuperação judicial das empresas. Essas falências aqui, o processo de recuperação judicial, que a empresa é um artifício, né, que a lei permite que a empresa possa estar... Porque a ideia de toda empresa que abre, né, é de que ela consiga se perpetuar, né, ao longo do tempo. Sendo assim, essa empresa ela pode recorrer à falência, à lei de falências, à lei de recuperação judicial, para que ela possa estar se reestruturando durante um determinado tempo, óbvio, sob a supervisão da justiça.
e de um juiz que vai, inclusive, ele vai definir lá, esse juiz ele vai determinar, vai fazer uma escolha sobre um administrador judicial para a empresa que se encontra nesse momento. A ideia é manter e fazer com que a empresa tenha condições de honrar com seus compromissos com fornecedores, com funcionários, e que aos poucos ela vá conseguindo aí saldar seus passivos de forma a se reestruturar novamente e poder operar já fora, né, da lei de recuperação judicial. Tá? Vamos adiante. Minha gente, a atividade empresarial ela consiste em um importante fator de desenvolvimento econômico, ela é um vetor. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Isso aqui é como se fosse uma equação da atividade econômica. Espera aí, deixa eu explicar aqui para vocês como é que esse negócio funciona. Eu tenho aqui a atividade econômica. E essa atividade econômica, ela depende de algumas variáveis. Como, por exemplo, ela depende do C mais do I mais G mais X. Só um minutinho. Mais X menos M. O que é que cada elemento desse significa? O C é consumo das pessoas, das famílias. O Izinho é investimento privado, investimento das empresas. O G é gastos do governo. O X são exportações e o M são as importações. Ok? São esses elementos. Eu vou circular de verde para ficar mais fácil de vocês identificarem. Consumo, os investimentos, os gastos do governo, as exportações e as importações. Sacam? E aí, deixa eu dizer para vocês onde é que entra aí. A atividade econômica, ela depende dessas variáveis. Percebam que o I lá são os investimentos privados. Ok? Por isso que está dito aí em verde. A atividade empresarial, ela consiste num importante fator de desenvolvimento econômico. Porque quanto mais investimentos privados a gente tem, mais geração de renda, de trabalho, emprego, né? Quanto maior vai estimular o consumo das famílias, o C, as pessoas vão gastar mais, o próprio governo arrecada mais, já que as pessoas estão aumentando o seu consumo, e o governo taxa o consumo, o governo arrecada mais, mas é importante que o governo também invista, aumente os seus gastos, porque, vamos lá, um governo que aumenta gasto, por exemplo, com infraestrutura, ele contrata empresas privadas para executar obras, por exemplo, empreiteiras para construir estradas, pontes, viadutos, portos, aeroportos e rodovias e ferrovias. Então, uma coisa acaba que puxando a outra, entendem? Esses elementos são muito importantes aqui. Tem a história da exportação e da importação também, mas nesse momento, para não ampliar demais aqui, não dificultar para vocês, eu vou apagar essa parte aqui e vou deixar só essas três outras variáveis aqui. Vejam, eu tenho aqui investimentos, consumo, investimentos privados e gastos do governo. Isso aqui está muito relacionado a se a economia está em alta, no ciclo de alta ou no ciclo de baixa. O que é que acontece com o Brasil nesse exato instante? Os gastos de governo tendem a estar baixos. Logo, também os investimentos privados tendem a estar baixos. Lembre-se, é só dar uma consultada
Procurem taxas de juros Selic no Brasil. Estamos com uma taxa de juros muito alta e quanto maiores os juros menores tendem a ser os investimentos. E o consumo também, ele tem seus limites. A gente ainda tem uma taxa de desemprego com 9 milhões de pessoas, ainda está alto, está na casa dos 9,4%. Nós temos as pessoas estão bastante endividadas e isso limita a capacidade de pegar grana emprestada. Então, todos esses elementos meio que travam. E você não vai ver empresa investindo em uma economia que tem o seu funcionamento ainda de forma muito instável. Então, nós estamos amarrados aí nesse sentido. Mas percebam como a atividade econômica, sobretudo o investimento privado, ele é um vetor de crescimento econômico, mas é um vetor que depende de uma série de questões, depende de infraestrutura, tem estrada, tem conexão de internet, tem saneamento básico ali na região, sacam? Tem essa logística, porque se sim, atividades turísticas se desenvolvem. Por exemplo, se não tiver atividades turísticas, tem um baixo nível de desenvolvimento, também de crescimento, também vai influenciar menos no crescimento da atividade econômica. Sacaram, minha gente? Tudo bem? Então, esses são pontos importantes. Assim, o Estado brasileiro, minha gente, ele tem uma preocupação grande quanto à normatização. Quanto mais qualidade a gente tem em normas, eu digo qualidade em normas inteligentes, normas que regulem de fato, que protejam o menor, que regulem de fato, que conduzam empresas a serem gerenciadas de forma eficiente e eficaz. Eu tenho aí uma mola propulsora para o aumento dos investimentos e do crescimento econômico pelo lado das empresas. Meus caros futuros técnicos em administração que estão assistindo essa aula de introdução ao direito empresarial. Ok? Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são 17 horas e 18 minutos. Eu vou para um breve break, são 3 minutinhos, já já eu volto.